quero pedir para você abrir em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Outras versões diz: sou rico, vivo bem e não preciso de nada. Em que momento da nossa vida que nós podemos dizer assim: eu não preciso de nada? Talvez você já encontrou alguém assim. E Deus também encontra pessoas assim. E a pessoa diz para Deus: eu não preciso. Que momento que uma pessoa vem falar isso para você ou para Deus? Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua fronte, nós fizéssemos juntos uma oração. Eu não sei como está o seu coração aqui nesta noite, você que está escutando esta mensagem, não sei como você está, mas se tem alguém que conhece o nosso coração, esse alguém é Deus. A palavra de Deus diz assim que eu já te conhecia do ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu já te separei e te coloquei por profeta, por cantor, por músico, por pastor, por empresário. Tantas profissões Deus já tinha nos colocado. Então esse é o Deus que nos conhecia quando o nosso corpo ainda era informe, no ventre da nossa mãe. Você não sabe nem as batidas do teu coração, quantas vezes teu coração bate por minuto, e Deus sabe. Você não sabe nem quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas a palavra de Deus diz que Deus conhece. Deus sabe a folha da árvore que cai. Deus sabe de tudo. E você está aqui. E Deus preparou este momento para você. Deus preparou esta mensagem para você. Deus preparou este culto para você. E Deus vai honrar isso na sua vida. Talvez você teve outros convites, você tinha outros compromissos. Talvez aquele sofá da sala te convidou para você continuar sentado ali. Quem sabe tinha um lindo programa de televisão, uma série da Netflix. Muitas coisas você podia fazer em vez de estar na igreja. Mas o importante é que você está aqui. Mas se você está aqui, agora Deus, Ele quer sondar o teu coração. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Mesmo se esse coração está ferido, se esse coração está triste, angustiado, preocupado com o dia da manhã, Deus queria que você abrisse esse coração para Ele e deixasse Ele falar com você. É um pastor que vai pregar? É um homem que vai pregar? Mas eu creio que este homem será usado, será um instrumento de Deus para a tua vida nesta noite. Então, abra o seu coração, deixe o Espírito de Deus falar com você, deixe o Espírito de Deus continuar ministrando em nossas vidas neste lugar. Senhor, que esta mensagem, ela venha do teu trono e venha ao encontro das nossas necessidades. Abençoa todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que estão trabalhando, estão de serviço. Deus, que seja uma noite de glória, uma noite em que o teu nome venha a ser exaltado, porque tem um nome que é acima de todo nome, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, filho de Deus.
Nós na semana passada, no domingo, nós trouxemos uma palavra sobre essas cartas que o Senhor Jesus Cristo, Ele enviou para as igrejas. Muitos estudiosos da Bíblia, eles falam que essas 7 cartas são como se fosse uma sequência escatológica da igreja. E cada igreja dessa é uma fase da igreja. E se nós formos nesse entendimento, que alguns têm esse entendimento, a igreja de hoje, ela vive a igreja de Laodiceia. Então, dentro desse entendimento, a igreja de hoje é a igreja de Laodiceia. E aí nós vamos ver se realmente isso tem fundamento ou não tem fundamento. Mas, quando o Senhor escreveu esta carta para as igrejas através de João, que teve uma visão, Jesus disse para ele: olha, eu passei no meio dos candelabros, dos 7 candelabros, 7 castiçais. Significa que Jesus passeia no meio da igreja e tenho as 7 estrelas na minha destra. Significa que as 7 estrelas são os 7 anjos de cada igreja, os 7 pastores de cada igreja. E aqui o Senhor então escreve para uma igreja chamada Laodiceia. Se essa é a igreja atual, mas a gente começa a identificar muitas coisas do tempo atual da igreja. Mas até que ponto que isso faz parte da nossa igreja, faz parte da nossa vida? Mas a igreja passando por fases ou não, e a igreja passou por isso. Mas uma coisa o Senhor Jesus Cristo profetizou: que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas quando eu ouço ou leio essa frase, muitas vezes nós como cristãos, nós temos um entendimento que é o inferno que está atacando a igreja. Não, é a igreja que está atacando o inferno. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Não está dizendo que é a porta da igreja, não, é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Significa que a igreja é que está atacando o inferno e essas portas não prevalecerão. Mas como numa guerra, a gente percebe que uma guerra tem muitas batalhas. E nem todas as batalhas são vencidas. Nem todas as batalhas têm vitórias. Nem todas as batalhas estão atacando e tentando derrubar os muros da cidade. E assim é a igreja. Talvez o grande defeito, irmãos, nosso, de cada um que está aqui, é olhar a igreja do lado de fora, como se eu não fizesse parte da igreja. Então eu faço parte da igreja. Então é muito fácil eu olhar a igreja pelo lado de fora sem eu me dar conta que eu faço parte da igreja, eu estou inserido dentro da igreja. O que eu percebo muitas vezes nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, a gente acompanha um pouco essas redes, até porque nós temos mensagens ali, é uma forma de evangelizar também. Mas eu percebo assim que muitos dos nossos irmãos crentes da igreja atacam muito a igreja, os defeitos, as fraquezas, as falhas da igreja. Então nós não precisamos só do diabo para falar mal da igreja. Tem os próprios irmãos que falam mal da igreja. Então a gente tem que cuidar quando a gente recebe uma mensagem, um vídeo, um banner, né, um meme, atacando a igreja, a gente já pega e já compartilha aquilo ali. Só que você não pode se esquecer que dentro, né, do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp, onde você bota o seu status, o que você está compartilhando está sendo exposto para muitas pessoas. E muitas pessoas que não são crentes. Muitas pessoas talvez você esteja evangelizando ou está sendo evangelizado. E quando lê aquilo ali, o que a pessoa faz? Ela fecha o coração. Então muitas vezes nós estamos sendo instrumento do inimigo de compartilharmos temas, assuntos
que falam mal da igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado e temos que ter muito discernimento, irmãos, quando a gente compartilha algo, quando a gente coloca uma mensagem, a gente fala alguma coisa da igreja, a gente tem que ter muita cautela, muita preocupação, porque a gente não sabe aonde vai chegar. E às vezes nós somos muito mais propensos em compartilhar coisas negativas da igreja que coisas boas. Uma das coisas boas que você pode compartilhar é essa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje está no Facebook. Amanhã ou hoje à noite você pode chegar e compartilhá-la para muitas pessoas, porque é uma forma de evangelizar. Isso é uma forma de evangelismo. Então aqui o Senhor Jesus, Ele escreve esta carta, essas cartas, e esta é a 7ª carta, a última carta que Ele escreve. Na semana passada, quando nós estudamos e trouxemos uma mensagem sobre a igreja, 7 cartas, foi quando Ele escreveu para a igreja de Éfeso. E o que o Senhor Jesus ali repreendeu na igreja de Éfeso? Ele diz assim: olha, tenho porém contra ti, que abandonaste ou deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja muito ativa, uma igreja que fazia muitas obras. Jesus elogiou as suas obras. Ele elogiou: olha, vocês trabalham incansavelmente, vocês são contra qualquer heresia. Então Jesus, Ele elogiou a igreja de Éfeso, porém disse: olha, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo a obra, mas não estão fazendo como vocês faziam no princípio. E o que Ele manda fazer? Ele diz: então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que arrepender-se, voltar a praticar as primeiras obras, e aí então vocês voltam ao primeiro amor. Então como é que a gente volta ao primeiro amor? A gente diz: ai Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Esse sentimento do primeiro amor, ele não retorna mais. E a única maneira de retornar, o que é? É eu me arrepender. Então eu tenho que olhar nessa minha caminhada com Cristo, ver em que ponto que eu deixei esse primeiro amor, o que aconteceu para eu deixar o meu primeiro amor, e aí então eu me arrependo, aí eu volto a praticar aquelas obras, eu faço as coisas que eu fazia no princípio, eu volto a fazer, e aí o primeiro amor retorna. Isso é em todas as relações, isso é no trabalho, no casamento, é família, em tudo. O que eu faço para retornar o primeiro amor, aquele amor que eu tinha? Eu tenho que me arrepender, tenho que voltar a praticar aquilo que eu praticava antes, e o primeiro amor então, ele volta a ter. Então o Senhor Jesus, Ele nos quer, não só fazendo a obra, é o que Ele mais quer, é que a gente faça a obra, mas fazendo a obra com amor. Porque se eu fizer sem amor a obra de Deus, o que vai acontecer? Em algum momento eu vou desistir, eu vou me cansar, e se eu me canso, é um problema, e eu vou arrumar N motivos para eu desistir da igreja, desistir das coisas do Senhor. E hoje, nessa época de redes sociais, de internet, nós temos um número muito grande de pessoas que não estão mais na igreja. Se tem o grande fake news, que eu posso dizer hoje, o grande fake news que a gente vê nas redes sociais, é a pessoa dizer que não precisa mais de igreja. E o diabo tem propagado isso, que as pessoas não precisam mais de igreja. As pessoas estão se alimentando de pequenas mensagens de 1 minuto, 1 minuto e meio, estão se alimentando de outros pregadores. Nós colocamos sim as mensagens nas redes sociais, mas nós não queremos que as pessoas só venham se alimentar das nossas mensagens. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja, e aqui participe do corpo de Cristo. É na igreja que eu vou colocar o meu ministério, eu vou fazer a obra de Deus. E na igreja, irmãos, há vagas para muitas coisas. Nem todos serão pastores. Nós temos pastores, nós temos diáconos, nós temos professores, temos cantores, temos músicos, temos intercessores, temos muitos ministérios na igreja. Obras missionárias, evangelismo, então muitas coisas nós podemos fazer dentro da igreja. Mas o que nos mantém dentro da igreja, a gente estar no primeiro amor. Eu deixando de fora esse primeiro amor, eu vou me cansar. Então por que as pessoas ficam fora da igreja? Porque não estão mais no seu primeiro amor. E passam a amar outras coisas e não mais aquilo que o Senhor, Ele deseja.
Apocalipse capítulo 3, no seu versículo 14. Na quarta-feira também, no culto Noites de Glória, trouxemos uma mensagem sobre as duas testemunhas. E convido você a assistir esta mensagem. É uma mensagem escatológica, quando a igreja será arrebatada, no tempo do anticristo, haverá duas testemunhas que proclamarão o evangelho e levarão as pessoas ao arrependimento. E quem são essas duas testemunhas? Aí o pastor colocou 3 nomes: Enoque, Elias e Moisés. Quais dos dois são as 3 testemunhas? Então você tem que assistir a mensagem, né? E aí você vai saber, você vai tirar a sua própria conclusão. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. Então o Senhor, quando Ele coloca alguém para pastorear a igreja, Ele dá esse nome de anjo. Eu não tenho aqui nenhuma asa, eu não voo. Não tenho nem cara de anjo. Mas o Senhor nos chama de anjo. Mas o que seria o anjo? O anjo é aquele que ele tem algumas missões dentro da palavra de Deus. Alguma das missões a palavra anjo em si significa mensageiro. Mensageiro significa anjo. A tradução de anjo seria mensageiro. Então o pastor, ele é um mensageiro de Deus. Ele traz a mensagem de Deus. Mas o anjo também, ele tem uma função de proteção. Além de trazer a mensagem de Deus, ele protege a sua igreja. Ele está ali com a sua espada, protegendo a sua igreja. E ao anjo, então aquele pastor da igreja de Laodiceia, o Senhor mandou uma carta. E eu fico imaginando quando esse pastor recebeu a carta. Eu também me coloco no meu lugar, se o Senhor, Ele mandasse uma carta para mim, o que Ele escreveria? O que Ele me elogiaria? Quais são os elogios que Ele teria em relação a mim? E o que Ele teria contra mim que eu teria que mudar? Muitas das igrejas aqui a gente vê que Jesus, Ele elogia e depois repreende. Esta igreja Ele não elogia, Ele só repreende. Por quê? Porque era uma igreja muito orgulhosa. Ela é uma igreja que auto se elogiava. E quando você encontra uma pessoa que auto se elogia, uma pessoa muito arrogante, que diz que não precisa de nada, você não tem o que elogiar essa pessoa. Até se você elogiar, ela vai se encher cada vez mais e vai dizer, não, realmente isso eu já sabia. Então Jesus aqui, Ele não elogia a igreja de Laodiceia. Mas se o Senhor mandasse uma carta para você, como você receberia esta carta de Jesus? Remetente em Jesus Cristo, destinatário você. O que o Senhor te elogiaria? E o que o Senhor te repreenderia? E quais são as promessas que o Senhor dá a você? As cartas são assim, o Senhor elogia, o Senhor repreende. Primeiro Ele se identifica, né? Ele se identificou. Ele disse para quem ia, o destinatário. Ele elogiou, repreendeu. E por último Ele deu uma promessa ao que vencer. Então uma carta completa que o Senhor Jesus Cristo enviava a cada um. O Senhor diz assim, Ele se identifica, isto diz o amém. Então Ele se identifica, isto diz o amém. Quem é o amém? É o Senhor Jesus. O que significa amém? Assim seja, é a palavra final. O amém é o ponto final de uma sentença, de uma promessa. Depois do amém não tem mais nada. Se Ele disse amém, assim seja, ninguém pode mudar mais nada. Então isso diz o amém, o Senhor Jesus. A testemunha fiel e verdadeira. Então o Senhor, Ele é a testemunha fiel. Ele não mente. As palavras dele são fiéis e são verdadeiras. O princípio da criação de Deus, Ele estava lá no princípio da criação. Não que ele é uma criação, Ele estava no princípio da criação. Então o Senhor Jesus, Ele se identificou. Agora Ele diz o seguinte,
eu sei as tuas obras. O versículo 15, eu sei as tuas obras. Então, se tem alguém que conhece as nossas obras, é o Senhor. E o que ele fala a respeito das nossas obras? Ele diz assim, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. A cidade de Laodiceia, essa cidade, eles não tinham fontes de água, praticamente era uma cidade seca, deserta. E como é que chegava a água deles? Tinha uma cidade próxima, Hierápolis, e essa cidade tinha uma grande fonte de água, muito fresca, muito saudável. E o que Laodiceia fez? Então a Laodiceia fez um aqueduto, e esta água vinha lá da cidade de Hierápolis, até a cidade de Laodiceia. Porém, como essa água vinha no aqueduto, quando chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna, não chegava mais fresquinha. Ela saía fresca da fonte, mas quando chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E quando as pessoas iam beber esta água morna, dava asco, dava ânsia de vômito, porque era uma água insuportável. Talvez você já tentou beber uma água morna, e a água morna, ela te dá asco, ela te dá ânsia de vômito. O Senhor está dizendo uma coisa, irmãos, que é de arrepiar. Todas as obras que a gente está fazendo, a gente oferece para Deus, e aí Deus diz assim, essa tua obra me dá ânsia de vômito. Aí eu estou aqui pregando, aí o Senhor diz assim, essa tua pregação me dá ânsia de vômito. Aí eu estou tocando, aí o Senhor diz, me dá ânsia de vômito. Eu estou dando aula lá na escola bíblica, e o Senhor está dizendo, me dá ânsia de vômito. Então, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, nós estamos imaginando que o Senhor está se agradando, mas isto está provocando dentro de Deus uma ânsia de vômito. Então significa que eu posso estar sendo um candidato a ser vomitado por Deus. Seja mais nu, irmãos. Você está a ponto de ser vomitado por Deus. E às vezes a gente está se achando, e era isto que essa igreja fazia, ela se achava. Ela se achava. Então quando o Senhor escreveu esta carta para Laodiceia e falou, olha, vocês são mornos. Eles entenderam, e quando ele leu para a igreja entendeu, porque eles sabiam o que era tomar uma água morna. Mas o Senhor disse assim, olha, antes vocês fossem frio ou fosse quente. Espera aí, como assim? Então na igreja, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos o quente e nós temos o morno. O frio é aquele que está lá fora. O frio, Jesus disse, olha, antes tu fosse frio. Por quê? Porque o frio ainda ele pode se tornar quente. O frio ainda ele pode conhecer a Cristo. O frio ele tem a oportunidade de conhecer a Deus. Ele é gelado, ele é frio, ele não quer saber das coisas do Senhor, ele não quer saber das coisas da igreja. Ele não conhece a mensagem, mas ele pode conhecer. E ele conhecendo a verdade, ele pode se tornar alguém quente. Em toda a igreja nós temos pessoas quentes. Então o quente é aquele que está ali fazendo a obra de Deus. Ele não é candidato a ser vomitado por Deus. O que ele está fazendo é para a glória de Deus. Ele está trabalhando, ele está fazendo, ele está no primeiro amor. Ele faz para a glória do Senhor, ele é incansável. Ele está ali fazendo, e o Senhor está elogiando porque ele é quente.
Agora, o problema na igreja é o morno. O morno é um problema na igreja. Porque o morno, ele está no estado intermediário. Ele não é quente. Ele não é aquele cara que está fazendo a obra de Deus com amor, mas ele está fazendo. Mas ele não é frio, ele não está lá na rua. Ele não está longe da igreja, ele está dentro da igreja. E o problema é que quem olha o morno, e às vezes o morno é próspero, às vezes o morno tem um bom emprego, ele é uma pessoa bonita, uma pessoa que chama atenção, tem uma família linda, mas ele é morno. E aquilo então passa a ser padrão de espiritualidade. Passa a ser padrão de espiritualidade dentro da igreja. E passa a ser um padrão de espiritualidade lá fora da igreja. E as pessoas, para medir a espiritualidade, pensam que aquele é o padrão para se ter dentro de uma igreja. Então o morno, ele passeia, ele está ali, né, entre o frio, ele já foi frio, ele já foi quente, e agora ele está morno. Mas ele é morno na igreja. Em outras coisas ele é quente. Ele é quente no trabalho. Ele é quente para torcer para o seu time de futebol. Ele é quente para muitas coisas, ele está fervendo, ele é quente naquilo ali. Mas para as coisas do Senhor ele é morno. Eu me lembro de uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, talvez, não sei se existe ainda, né? Porque agora as crianças não brincam mais nada. Quando você escondia alguma coisa, você ia dizer para a pessoa: está quente, está frio, está morno. E a pessoa, né, fica ali que nem uma barata tonta, buscando onde é que está quente, onde é que está frio. Se nós fôssemos buscar dentro da igreja, o Espírito de Deus dissesse assim: ó, esse está quente, esse está frio, esse está morno. É uma questão de a gente ir para o Senhor. Não é nós que vamos detectar a mornidão em ninguém. Isso é uma coisa que a pessoa, ela mesma tem, por si só, saber se ela está quente ou se ela está morna. Mas se eu estou morno, eu sou candidato a ser vomitado por Deus. A cidade de Laodiceia, ela tinha algumas características. Algumas dessas características. Laodiceia era um grande centro financeiro. Era uma das cidades mais prósperas do mundo antigo. Nessa época aqui, era uma das cidades mais ricas do mundo. Uma cidade, um grande centro comercial, um centro financeiro. Os maiores negociadores, negociantes, os donos de grandes comércios no mundo inteiro viviam em Laodiceia. Existia um grande destacamento militar de Roma, e Roma cuidava muito bem de Laodiceia, para que nenhum inimigo nada tomasse Laodiceia. Por quê? Porque era uma cidade próspera, uma cidade rica, e mandava muito impostos para a cidade de Roma. Então, Laodiceia era muito, muito rica. Laodiceia, existia uma grande indústria têxtil. Eles produziam muitos tecidos. E também eles produziam uma lã negra, que somente em Laodiceia eles produziam uma lã negra, onde os seus vestidos e todo era feito através dessa lã negra. E em Laodiceia também existia uma escola de medicina e uma produção de um colírio que era mundialmente conhecido. Muitas pessoas iam lá se tratar de problemas de vista na cidade de Laodiceia, ou mandavam buscar esse colírio. Então havia muitos oftalmologistas lá, assim, não sei se naquela época se falava assim, mas era um centro médico de cura de cegueira. E ali eles produziam um grande colírio poderoso que era conhecido mundialmente. Então Laodiceia tinha essas características. Uma cidade rica, uma cidade que produzia muitos tecidos, indústria têxtil,
e um grande centro medicinal com muitos médicos. Uma metrópole, uma cidade maravilhosa. Muito bem. Se tem uma cidade rica, se tem uma cidade próspera dessa, nada como ter também uma igreja. É uma igreja. Uma igreja neste local. Aí o Senhor, veja como Ele trata esta igreja. A igreja dizia: rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. Versículo 17. Rico estou. Ele se dizia: eu estou rico. A igreja dizia, o povo dizia: eu sou rico, estou enriquecido, eu vivo bem, e não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Olha, a arrogância de uma pessoa, a arrogância de uma igreja: eu não preciso de nada. Talvez seja o sonho de toda a igreja. Já imaginou alguém chegar aqui: pastor, o que o senhor está precisando? Eu não preciso de nada, tenho tudo. Tenho tudo, tenho prédio, tenho terreno, tenho grandes dízimos, grandes ofertas. Eu tenho de tudo, não preciso de nada. Mas essa igreja era assim. O povo tinha do bom e do melhor. Era uma igreja riquíssima, um grande templo. E chegaram a dizer: olha, eu não preciso de nada. É como se chegasse para uma pessoa, você vai levar o evangelho para ela, e a pessoa diz na tua cara: eu não preciso de Deus, eu não preciso desse evangelho, eu não preciso desta igreja, porque eu não tenho falta de nada. Uma pessoa então que os pontos fortes dessa cidade, os pontos fortes desta igreja, eram os pontos fracos. Você imaginou quando a gente olha um ponto forte de uma pessoa, mas aquele ponto forte não é elogiável, aquele ponto forte torna a pessoa arrogante. É melhor como Paulo dizia: nas minhas fraquezas que eu sou forte. Eu não sou forte nas minhas fortalezas. As minhas fortalezas podem me deixar fraco, mas nas minhas fraquezas eu posso ser forte. Por quê? Nas minhas fraquezas eu vou perante o Senhor e abro o meu coração e digo: Senhor, esta área da minha vida eu sou fraco. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu conforto, eu preciso do teu consolo, eu preciso da tua força. E era um contraste a pessoa dizer que era rica, mas o Senhor diz assim: ó, tu és um desgraçado, um miserável, tu és um pobre, tu és um cego e tu és um nu. Os três pontos fortes da cidade: riqueza. Outro ponto forte: indústria têxtil. Outro ponto forte: um centro medicinal de colírios. E o Senhor está dizendo: não, vocês são pobres, você é cego e você é nu. O contraste, produz tecido, e o Senhor está dizendo o seguinte: não, mas olha, as minhas roupas são as roupas mais caras. E Deus está dizendo: tu estás nu na minha presença. Eu tenho grandes riquezas, e Deus está dizendo: tu és pobre. Senhor, eu produzo colírios, tu és cego. Olha o contraste, irmãos. A ver, nós estamos diante de Deus, nos regozijando, nossas fortalezas, nossos pontos fortes. Talvez diante do irmão, estamos dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo lá. E nós muitas vezes nos gabando do que nós estamos fazendo. Mas nada mais é do que uma arrogância. Quando nós fazemos o discipulado, quando fizemos aconselhamento, a gente pergunta para a pessoa: está tudo bem? Está tudo bem. Não está precisando de nada? Não estou precisando de nada. Você ora? Eu oro, pastor. Você lê a Bíblia? Leio a Bíblia. Está com alguma provação? Não tenho nada. A pessoa não se abre, o coração dela não se abre para nada. O que está dizendo? Eu não preciso de nada. Quando a pessoa diz que não precisa de nada, esse é o raio-x que Deus faz da pessoa.
pobre, cega e nu. Mas então o que o Senhor fala para a riqueza? No versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. Não é só ouro. As pessoas têm o ouro, mas Jesus disse: não, não é esse ouro, é um ouro provado no fogo. O que significa no fogo? Pureza. O que Deus está dizendo? Fogo do Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo que vai te purificar. Você precisa do Espírito Santo para que você se enriqueça. O que Jesus está dizendo? Irmãos, se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim, eu não tenho nada. Se eu não tiver Deus dentro de mim, eu não tenho nada. Jesus, ele falou uma coisa. Ele disse assim, ó, dificilmente, ele não disse impossível, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Será que Jesus mentiu? Será que Jesus está mentindo? Não. Porque se a minha riqueza, se a minha confiança, a minha fé estiver na riqueza, eu sou esse pobre miserável que o Senhor está falando. Teve um empresário catarinense e faleceu alguns anos atrás. Aí eu estava vendo, aí ele fazia parte da revista Forbes americana, e ali falava que o patrimônio dele era $1 bilhão. Aí fiquei imaginando assim, um homem tem $1 bilhão. Eu não deve nem imaginar o que é $1 bilhão. O que dá para comprar com $1 bilhão? Dá para comprar um picolé, um sorvete, um churrasco, não sei. O que uma pessoa faz com $1 bilhão? Mas a questão não é ter $1 bilhão. Eu não estou dizendo que essa pessoa não morreu salva, tá, irmãos? Quem sabe era até um bom homem, não sei. Mas eu só estou usando esse exemplo, que como uma pessoa vai chegar diante de Deus, com uma conta bancária de $1 bilhão, e Deus vai perguntar, o que tu fez com esse dinheiro? O que tu fez? Você já parou para imaginar o que dá para fazer com $1 bilhão? Carro, eu só posso andar com um carro. Eu posso ter 10, mas eu vou andar só com um. Casa, eu posso ter 10 casas, mas eu só posso morar em uma. Posso ter 10 aviões, mas vou morar só em um avião. Então, a questão em nenhum momento é ter as riquezas. Podemos ter as riquezas, podemos ser prósperos. É um dom de Deus. Deus deu esse dom para a pessoa. Agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu estou recebendo? Aonde é que o reino de Deus está sendo glorificado? Se você olhar a humanidade, o planeta Terra, aí você diz assim, como que nós temos crianças que morrem de fome? Como? Como que milhares de pessoas morrem de fome? Comida nós temos, dinheiro nós temos, o que falta muitas vezes, o que é? É a ganância do homem, a distribuição das riquezas, as pessoas amarem o seu próximo, amar as pessoas que estão passando necessidades. Mas você pode dizer, pastor, mas isso não é comigo. Não, irmãos, eu gosto muito daquela ilustração da criança, que todo dia de manhã ela levantava lá na praia, pegava as estrelas do mar e jogava de volta para o mar. Antes que vinha o sol, e o sol então sapecava aquelas estrelas, as estrelas do mar morriam. E um certo senhor olhando aquela criança, todos os dias jogando as estrelas do mar de volta, e aquele homem disse, mas criança, você não vai salvar todas essas estrelas, porque todos os dias são milhares de estrelas do mar que vêm aqui para a praia.
E a criança disse: olha, eu sei que eu não vou salvar todas, mas aquelas que eu jogar de volta para o mar, eu faço a diferença na vida delas. Você vai salvar todos os pobres? Não. Nós vamos conseguir levar no centro de recuperação todas as pessoas que têm problema de drogas? Não. Nós vamos conseguir levar o pão para todo necessitado? Não. Mas para aqueles que nós estendermos as nossas mãos, para aquele fará diferença. Aquela pessoa que você estender as suas mãos, para essa pessoa você fará diferença na vida dela. E ela olhará para você e verá quem? Cristo. Não foi isso que Jesus disse? Senhor, quando eu dei água para você quando você estava com sede? Quando que eu te vesti quando estavas nu? Quando que eu te visitei doente? Quando que eu te visitei no presídio, na prisão? O que Jesus disse? Quando fizesse a um desses pequeninos, a mim tu me fez. Às vezes a gente quer ver Jesus. A gente quer ver a glória de Deus, e isso nós temos que buscar realmente, temos que buscar a glória de Deus, buscar a face de Jesus. Mas só que eu acho que antes da gente pedir isso, as pessoas têm que ver em nós Jesus. Nós temos que visitar o doente, vestir o nu, visitar o preso, dar o pão para aquele que tem fome. Aí a gente vê a face de Jesus. Eu certa vez, foi alguns meses atrás, e a glória do Senhor, né? No momento de ministração, eu disse: Senhor, eu queria tanto ver o teu rosto, tanto ver o teu rosto. E eu pensei: eu vou ver a face de Jesus. E aí o Senhor me trouxe a face de uma criança aqui da igreja, que eu já contei isso para a mãe dela. Aí Jesus disse: tá ali, quer me ver? Tá ali a criança. Eu digo: Senhor, quer dizer que quando uma criança vem me abraçar, uma criança vem me beijar, ali está a tua face, ali está a minha face, filho. Quantas formas a gente pode, talvez aquela criança, né? Tem uma criança aqui, filho de um obreiro que está aqui também. Ele, quando ele me vê na igreja, ele chega, ou lá quando estão assistindo um culto da igreja, e me vê ali na tela, ele diz assim: Pai, Jesus, Jesus, Pai, Jesus. Eu digo: que responsabilidade, né? A criança me vê e me faz uma analogia com Jesus. Olha a responsabilidade. Mas que bom que a criança olha para o pastor e vê Jesus. Pior, quando chego na igreja, a criança se esconde. Por quê? Porque o pai diz assim: olha, se tu fizer errado, eu vou contar para o pastor. E a criança vê o pastor, ela já se esconde atrás do pai ou da mãe. Por quê? Porque aliou o pastor com punição. Eu me lembro, certa vez eu estava fardado de policial, e eu estava num elevador, aí tinha uma mãe com uma criança, e a criança chorando, e a mãe assim: olha, tu fica quieto que o policial vai te pegar. Irmão, eu não sou alemão para ficar vermelho, né? Mas o meu sangue subiu, né? Eu digo: mãe, a senhora está educando o seu filho de maneira errada, mas na tampa, irmãos, eu nem me segurei naquela hora ali, né? Como é que a senhora vai meter medo nesta criança, aliando eu com medo com esta criança, um policial? E quando seu filho precisar de um policial, ela não vai buscar, porque ela tem medo. Então a senhora educa a sua criança de maneira correta. A mulher não falou nada, só ficou muda, certo? Não esperava uma reação dessa, né? Que eu fiquei um pouco nervoso ali na hora que eu falei, né? Mas, então, papai, mamãe, quando falar do pastor, não fale mal do pastor em casa. Diga que o pastor é amoroso. Vai lá e abraça o pastor. E também nunca forço nenhuma criança a me abraçar, porque isso tem que ser natural da criança.
né? A criança naturalmente, ela vai nos amar e vai nos abraçar. Então o Senhor Jesus, ele diz, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, puro, purificado, para que te enriqueças. O que Jesus disse? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, tapetes, onde enferruja, onde o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu. Irmão, ajunte tesouro no céu. Isso é para sempre. Isso é para toda a eternidade. É lá, tem um depósito, você está ficando rico. Você é rico, irmãos. John Wesley, ele falou uma frase bem interessante. Ele disse assim, olha, o meu povo pobre, eles suportam muitas coisas, mas o meu povo rico, poucas coisas suportarão. Às vezes na pobreza, eu não estou dizendo que nós temos que ser pobres, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Porque ainda o pobre, ele está ali buscando, está lutando, quer as coisas, então ele tem a motivação para isso. E vai ser próspero. Mas o problema é quando chega naquele estágio, eu não preciso de nada. A pessoa é rica, tu vai lá e leva o evangelho, eu não preciso de Deus. Por quê? Porque o Deus dele é Mamon. Deus dele é o dinheiro. E Jesus disse que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Ou serve um, ou serve outro, ou ama um e odeia o outro. Não dá para amar os dois. Volta a dizer em nenhum momento, pastor Facchini, que está condenando as riquezas. Eu quero que você seja um homem próspero, uma mulher próspera. Cada dia mais eu oro pela prosperidade da igreja. Eu oro para que Deus te dê emprego, para que Deus abençoe os teus negócios. Nós oramos pelo teu dízimo, oramos pela tua oferta. Nós cremos na prosperidade. Mas a gente só quer que você não coloque o teu coração nessas coisas. À medida que você for prosperando, abençoa a obra do Senhor. E quanto mais você prospera, mais a igreja prospera. Isso eu entendo como prosperidade. Isso eu entendo como as bênçãos do Senhor. Porque ela não traz dor, ela traz alegria. O que mais o Senhor diz? E vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha só, eles tinham uma indústria têxtil. Eles eram famosos seus tecidos, famosa a sua lã. E de repente, Deus olha para eles e diz, olha, vocês estão nus. As roupas que eu quero são as roupas brancas. Que roupas brancas são essas? Lavada pelo sangue do Cordeiro. A roupa branca, você está dizendo, é a roupa santa. A roupa purificada pelo sangue do Cordeiro. Jesus está falando de pureza. Jesus está falando de perdão de pecados. É essa roupa que Deus quer que nós estejamos visitando. Poderemos ter uma roupa de marca? Podemos. Mas nós não podemos estar nu diante de Deus. Não podemos estar nu diante de Deus. Deus quer nos ver com a roupa branca, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então nós podemos estar diante de Deus. Oh, você está nu diante de mim. Não. Vestidos de vestes brancas, para que não apareça a vergonha da nossa nudez, a vergonha do nosso pecado. O pecado traz vergonha diante de Deus. É como se estivesse desnudo. E aí quando nós vamos lá e pedimos perdão e suplicamos pelo sangue de Cristo, vem uma roupa branca, e podemos apresentar diante de Deus, não mais nu, mostrando a vergonha, mas mostrando o quê? Pureza, santidade. E que unjas os olhos com colírio para que veja. Uau! Eles produziam colírios para as pessoas verem. E Jesus diz assim, olha, o que Jesus está dizendo? Vocês precisam de colírio. Vocês estão precisando de colírio. Que colírio é esse? Colírio espiritual, irmãos. É um colírio em que o Senhor tira as vendas dos nossos olhos. Às vezes nós queremos ver com esses olhos naturais,
mas nós não enxergamos as coisas com os olhos espirituais. Os olhos naturais, a gente olha para as pessoas, a gente vê os defeitos. Se eu olhar com os olhos naturais para cada um de vocês, eu vou ver o defeito de cada um. Agora, se eu botar um colírio, a primeira coisa que eu vou me olhar será a mim mesmo. Eu vou ver a minha miséria, vou ver os meus pecados, eu vou ver quem eu sou. E quando eu olhar para as pessoas com os olhos espirituais, eu vou olhar para as necessidades. Você vai olhar para o irmão não com um olhar acusador. Tu vai olhar para o irmão com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, mas com um olhar, irmão, do que você está necessitando? O que você precisa? Como é que Deus nos olha? O mesmo olhar que Deus olha. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Precisamos de colírios espirituais para olhar o mundo conforme Deus olha, não conforme o homem olha, não conforme o mundo olha, não conforme o diabo olha. Se eu olhar o mundo, eu vou ver pobreza, vou ver prostituição, vou ver um monte de coisa, mas nada disso me toca. Agora, se eu usar o colírio divino de Deus, eu vou olhar para a prostituição, vou olhar para a miséria, mas eu vou querer resgatar essas pessoas que estão lá. Eu vou olhar com o olhar de Deus. As 3 coisas de Laodiceia. Eles eram ricos, centro financeiro, uma indústria têxtil e produziam um colírio. As 3 áreas o Senhor Jesus repreendeu deles, porque eles se achavam autossuficientes. E diz assim ainda o Senhor, versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Então ainda há salvação. Deus é como um pai. O que um pai faz com os filhos? Ele repreende e castiga. Por que ele repreende e castiga? Porque ele ama. Um pai que não ama, ele deixa os filhos fazer o que quiserem. Filho faz, toma conta de tudo, faz bagunça, tira nota vermelha, não estuda, dorme a hora que quer, faz o que quer. Esse pai não ama o seu filho. O filho pode não entender agora nesse momento a tua repreensão, o teu castigo, mas lá na frente ele irá entender. Muitas coisas nós não entendemos hoje, a repreensão de Deus na nossa vida, o castigo de Deus. Mas mesmo nesse castigo, nessa repreensão, existe o amor de Deus, porque Deus está comigo. Então o Senhor diz o quê? Seja zeloso e arrepende-te. Então para que serve a disciplina do Senhor? Para que serve a repreensão do Senhor? Para o nosso arrependimento. Porque Deus nos ama. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então preste atenção. Aquele que é morno, aquele que é frio, o Senhor está batendo na porta do coração. Temos que ouvir, temos que abrir a porta, ele vai entrar, então tem que ter comunhão, tem que ter intimidade. Ele quer cear. O que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia? A igreja estava lá fazendo culto maravilhoso, adorando o Senhor. Mas o Senhor daquele culto estava lá no lado de fora, batendo na porta para entrar. É a mesma coisa que você está aqui no culto, adorando o Senhor, levantando o teu braço, batendo palma. Mas o Senhor está ali no teu coração. Ei, deixa entrar no teu coração. Deixa eu entrar no teu coração.
ao que vencer. Lhe concederei, agora tem a promessa, tem a repreensão, tem o arrependimento, aí tem a promessa. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que a carta de Efésios Jesus fala? Ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Jesus já está lá e nós também já estamos assentados com Ele. Pela fé já estamos lá. Mas o Senhor está dando essa promessa ao que vencer. Sentaremos no trono para julgar, junto com o Senhor, porque Ele venceu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está aqui, falando conosco, falando com você. O que o Senhor tem contra a igreja? Eu sei as tuas obras. Se tem alguém que conhece nossas obras, é o Senhor. Mas só que Ele diz o seguinte: que você não é quente, você não está cheio do Espírito Santo, e você nem é frio, você não está lá fora da igreja, mas você está aqui dentro. Se essa for, teologicamente, o que muitos doutrinadores falam, que a igreja da atualidade, a última igreja, que é a Laodiceia, é a igreja atual. E se for essa igreja morna, irmãos, nós estamos perdidos. Que nós não sejamos esta igreja morna. Que nós não possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu não preciso de nada. Que o Senhor não venha dizer: compre de mim ouro provado. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós: compre de mim ouro provado. Vista a veste branca que eu quero dar para você. E use o colírio que eu estou dando para você. Talvez se uma outra cidade recebesse essa carta, ela não entenderia. Mas Laodiceia entendia cada palavra, cada linha da carta, aquilo falava com eles. Se o Senhor fosse escrever para Joinville, Ele iria usar termos de Joinville aqui. Ele ia usar aqui a fundição, nós temos fundição. Ele ia usar talvez a indústria têxtil, talvez não é mais tão forte como já foi. Talvez ele ia usar aqui as partes de tecnologia de informações, nós temos aqui muitas empresas de software. Ele ia usar características dessa cidade, talvez até a chuva, né? Chove muito. Ele ia usar as características dessa cidade, que quando nós recebemos essa carta nós íamos entender. Talvez ele até usar uma expressão: égua. Égua, Joinville esse negócio aí, ó. Talvez ele ia falar: vocês comem muita chineque, muita cuca. Ele ia usar palavras que nós conhecemos muito. E assim ele, talvez ele ia usar até o rio Cachoeira aqui, ó. Vocês são como esse rio Cachoeira, esse rio poluído. Aí o pessoal: esse, que rio poluído é esse? Não, lá tem um tal de rio Cachoeira lá. Às vezes usar a Serra do Mar, uma grande barreira geográfica que impede as nuvens de subirem, fica tudo por aqui, onde fica tudo nublado. Quantas coisas ele usar aqui da cidade para mandar uma carta para nós?
Foi isso que ele fez para a igreja de Laodiceia. A gente lê e não entende, mas hoje o pastor está explicando para você tudo o que ele quis dizer para a igreja de Laodiceia. Por isso você precisa estar na igreja. Por isso você precisa escutar a mensagem. Você não pode ser autossuficiente. Eu não preciso escutar mensagem do pastor. Eu conheço muitas pessoas, irmãos. Olha o que eu vou falar agora, com temor de Deus. Há muitas pessoas que têm uma teologia própria. Eles fazem uma própria teologia. Eu acho que é assim que deve ser e tal. Mas todas essas pessoas que têm uma teologia própria, eu sempre vejo aí vagueando por aí, ó. Eles nunca estão em firme lugar nenhum. Tu fala com eles, é bem isso ali mesmo. De nada eu preciso. Eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. Eu não preciso fazer a obra. Eu faço a minha obra. Eu faço a minha leitura da Bíblia. Eu sou a igreja. É a igreja da atualidade. Quando, irmãos, que tu ouvia falar? Quando? Eu sou evangélico nominal. Eu quando me converti, eu nunca ouvi falar desse negócio, evangélico nominal. Eu não preciso de igreja. Eu há 30 anos atrás, não existia essas terminologias que temos hoje. Você precisa de uma igreja para servir ao Senhor. Você precisa de Cristo para servir ao Senhor. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa escutar uma mensagem. Essa mensagem que o pastor Faquini está dando hoje, o que você tem que fazer durante a semana? Escute ela novamente. Escute no seu carro, escute na sua casa. Você sabia que hoje à noite ou amanhã de manhã eu vou escutar a minha própria mensagem? Eu escuto a minha mensagem de novo. E vou dizer uma coisa para ti, eu sou edificado mais quando eu escuto do que quando estou falando aqui, porque muitas coisas eu não me lembro mais. Aquilo vai saindo e a gente não se lembra. Aí no outro dia eu escuto de manhã, digo, uau, tu falou isso, cara? É assim mesmo, porque eu sou edificado. Você precisa de uma igreja. Não tenha medo da igreja. A igreja sempre se joga tomate nela, pedra, batata. Falam mal da igreja. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Sem igreja, eu não tenho eternidade. Eu preciso estar numa igreja. E Jesus disse que nós tínhamos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que evangelizar. Nós temos que batizar. Nós temos que ensinar.